Olá, boa tarde a todos. Já vou puxar aqui para a conversa a Cristina. Vamos lá, será que ela já chegou? Olá, Cristina, tudo bem? Vamos então. Bem, minha fiel escudeira. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Oh, yeah! E aí, minha querida, que Tudo bem? bom! Isso Essa aí, live que muito foi bem. tão esperada, né? Tão Muito, gestada. foi muito esperado. Você está me ouvindo Estou bem? te ouvindo Tá muito conseguindo me bem. ouvir bem? Você também? Então vamos. Também, que eu estou um pouquinho distante aqui do celular, mas acho que Aham. conseguimos nos ouvir então. Mandar Que um bom, então vamos beijo para o lá. meu filho que acabou de entrar, viu? Para Bruna, Isadora, minhas queridas. Muito bom. Daqui a pouco tem meu grupinho aí, minha trupe aí entrando também. Minha mãe acabou de entrar, Isso, estamos em isso, família. com Então vamos lá, certeza. vou te apresentar, Cristina, já que o convite foi meu, vou te apresentar aqui no meu Isso, Instagram. tá ótimo. Então, essa é a Cristina, ela é professora, ela é formada também em pedagogia, ela tem pós em alfabetização e ela trabalhou 22 anos na coordenação de uma escola particular, não foi? Na mesma escola? Na mesma escola, é. 22 anos na mesma escola, então, cara, uma Isso. vida, né? É É verdade. isso. Eu continuo lá, só E, que agora apenas como professora, ou seja, no melhor lugar da escola, a sala de aula. imagina. Eu sei, eu acho que sim. Às vezes não, mas É, normalmente é um ótimo lugar para se estar. verdade, verdade. E eu tenho acompanhado o seu Instagram, que para mim foi assim uma joia, que tem cada dica maravilhosa, né? Um Instagram super bonito, né? Com cada dia um livro diferente, cada dia uma ideia diferente, apoiando projetos de todo mundo por todos os lados. Eu acho o máximo. Eu acompanho todo dia e cada dia aprendo mais contigo. Então a ideia da live veio daí. Eu falei, nossa, eu queria muito fazer uma live com ela, porque eu acho que a gente tem muito a trocar, muito a contribuir. Aham. E então foi isso. Como é que foi a ideia do seu Instagram? Conta um pouquinho. É, assim, na verdade, como você falou, eu sou professora há 35 anos, né? E eu até estava outro dia conversando com uma amiga e falando que, assim, já falei isso para você também. Apesar de estar na estrada há 35 anos, eu me sinto absolutamente motivada, né, ao estar em sala de aula. Eu trabalho com história para os quartos e quintos anos, mas já transitei em todos os espaços da escola, porque eu sou aposentada da prefeitura, onde eu trabalhei por 26 anos, ou seja, eu tenho uma prática muito grande na escola pública. O meu grande compromisso sempre foi com a escola pública, tanto que o curso de alfabetização que eu fiz na UF foi a alfabetização das classes populares, né? E nessa escola particular, que eu já estou há 24 anos, desses 24, 22 eu trabalhei tanto em sala de aula como na coordenação. Mas como saiu a minha aposentadoria da prefeitura, como saiu a aposentadoria do INSS, eu falei, agora eu quero ter tempo para mim. Então, só dou aula na escola 2 dias na semana. E, assim, fiz um curso no início do ano, né, sobre empreender com aulas particulares, né, do professor Alexandre de Moraes. Foi um curso que mexeu muito com a minha cabeça. Eu queria começar a dar aulas particulares, ou seja, ter uma rotina mais tranquila. Mas o curso foi tão interessante e eu percebi assim, por que não usar as redes sociais para algo que eu gosto de fazer? Ou seja, falar de educação, falar de livros, falar de vida, falar de memória. Então a coisa foi surgindo assim, meio que naturalmente, né? Eu não fiz nenhum curso para essa questão de marketing digital, eu faço do coração. Então, assim, o que eu quero, na verdade, é isso, é formar essa grande teia. E quantas pessoas queridas eu já conheci, dentre elas você, né? Porque nós nos unimos através de uma proposta artística, né? Que foi Isso aí. a brincadeira desafio da nossa querida Patrícia Pedrosa, que você participou, eu também. E a gente acabou descobrindo uma série de coisas em comum. Quando eu assisti a sua live, eu falei, cara, ela é muito parecida comigo, ela é igual a mim, agitada, vamos lá, gente! Porque eu sou desse tipo, né? Tanto que, assim, esse meu jeito mais
despachado, aquela coisa toda. Eu tenho descoberto tantas coisas que eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse ser capaz de pintar mandala. Eu sempre achei que eu ia pegar o lápis de cor e rabiscar até o papel rasgar. E, no entanto, uma querida amiga, também de um encontro virtual, me presenteia com esse livro, né? E eu tô assim, eu me pego pintando, pensando, respirando e falando, caramba, é bom, né? E é bom porque eu parei de pensar no livro como um todo. Falei, meu Deus, eu tenho que pintar isso tudo. Eu vou pintando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, que é isso que tem que ser a É vida, que né? você ainda não sei se você já sabe fazer, mas quando você aprender a fazer a mandala, aí você não para mais. Aí você vai ficar Meu viciada Deus! nessa Ai, situação. que coisa boa! Então foi isso, É muito assim, legal. essa coisa do Instagram surgiu dessa maneira, né? Para um local de partilha. E de fato tem sido. Eu tenho conhecido muitas pessoas bacanas, tenho reencontrado outras tantas, e eu acho que é isso. A gente tem que formar uma grande teia, né? De relacionamentos, de coisa boa, porque a gente está vivendo um momento de fato muito difícil da nossa vida e que a gente precisa valorizar aquilo que de fato tem valor, que é o encontro. Por isso a ideia, né, do A ideia do título, título que eu que achei a muito vida é a boa, a arte do vida de você. encontro, como diz Vinícius, Isso aí. embora haja tanto desencontro pela vida, e a gente tem que celebrar, né? E que é um dos pontos que nós temos em comum, né? Foi uma das propostas aqui para a live, era falar um pouquinho sobre arte também, né? Sim, Mais tarde sobre os livros e como isso tudo está intrincado. aham, Mas eu sempre faço um exercício, até com os meus alunos, aham, quando eles estão assim, mais do sexto ano, mais, que já compreendem um pouco melhor essa questão mais filosófica, digamos assim. aham, É um exercício da gente parar para pensar, ou até mesmo fechar os olhos e começar a imaginar um mundo onde não exista cinema, onde não exista a cor, onde não exista desenho, onde não exista pintura, onde não exista música, enfim, nenhum tipo de literatura, onde não exista nenhuma manifestação artística. O que sobraria de ser humano dentro de você? aham, Né? Eu acho que é um aham, exercício bacana para a gente parar e pensar o quanto a arte se a gente for botar assim no papel, tipo Oscar Wilde, o quanto ela é inútil, né? Mas aham. o quanto ela nos transforma em seres humanos. É Então isso. é um exercício diário, né? A gente parar para pensar, enquanto a arte é importante, embora ela não sirva nem a ninguém e nem para nada, né? É bem importante a gente pensar nesse sentido. E aí você também propôs essa questão de falar sobre os lugares da arte. E qual seria, então, esse lugar da arte na sua vida enquanto professora? Que não é professora de arte. Exato, mas assim, eu sou casada com um diretor de museu, com um historiador, né? Então, estar com uma pessoa que nutre os seus sentidos e os seus olhares é algo assim também que te faz ver o mundo de uma maneira diferente. Então, assim, Sim. apesar de eu não ser professora de artes, eu dei aula por mais de 22 anos na educação infantil. E a educação infantil, ela é permeada por arte. Ainda que a gente possa discutir determinadas práticas, não é? Que, assim, a gente que é professora, a gente sabe, né? Nem tudo que se faz com as crianças na escola a gente pode chamar de arte, a gente tem uma série de práticas que a gente pode repensar, mas como professora de educação infantil, como alguém que se alimenta de arte, né? Tanto das inúmeras formas de arte, tanto da literatura, das artes plásticas, da música, isso sempre fez parte da minha lida como professora, né? E mesmo com os meus alunos hoje, eu já trabalhei com jovens e adultos, né? Então, sempre trabalhei muito com poesia, com música, com essa questão mesmo do desenho, né? Isso que a gente tem uma trava enorme. Então, assim, a arte tem um espaço na minha vida que é fundamental, né? E eu tento passar isso para os meus alunos, né? Uma vez aconteceu uma situação que até a mãe de uma aluna de muitos anos atrás se lembrou. Eu dava aula numa escola de comunidade, né? Normalmente todas as escolas da prefeitura que eu trabalhei aqui em Petrópolis eram escolas de comunidade. E eu fiz um projeto sobre Tarsila do Amaral, que foi um sucesso. A gente depois expôs, né, na casa no centro de cultura aqui da cidade, enfim. E eu lembro da mãe de um menino chegar para mim numa segunda-feira e dizer assim: Ô, dona Cristina, a senhora não imagina, estava ontem vendo Faustão, apareceu lá umas pinturas, e o Yuri falou para mim: a minha professora falou dela, eu sei, isso aí é o Abapuru.
Aí eu falei, caramba, é isso, né? O papel é esse. É fazer com aquilo. Conseguir, né? Isso, é aquilo que você aprende na escola fazer sentido na vida, porque é para isso que a gente está ali, para promover sentidos, né? E falando em promover sentidos, eu quero mandar um beijo para a Eunícia, minha professora inspiradora, que eu já falei com você dela. Minha Já tô cunhada atrás do curso dela em agosto agora. Lara Saião, que é uma amiga queridíssima e que, assim, a vida é a arte do encontro é um verso que ela usa muito, né? Eu até falei com ela ontem. Lembrei de você também, quando eu sugeri, né, a Clarice esse título. Linda, Eunícia, minha querida, musa inspiradora. Eu faço um curso com a Eunícia, gente, para quem é professor ou para quem é interessado. Vamos começar o nosso terceiro módulo em agosto, em que ela trabalha a questão da Eu tô literatura dentro. e da história. Jura? Oba! A Vou, assim que Eunícia eu é puder, eu uma vou fechar, eu já pessoa... entrei em contato com ela e eu vou fazer sim, vou fazer esse módulo, porque ela falou que são módulos São independentes, então módulos nessa daí eu tô dentro. independentes. E depois você pode acionar a plataforma. Enfim, a Eunice é Mais uma uma grande joia que eu inspiração na descobri, minha vida, viu? Ela aí, foi mais adoro. uma joia que eu descobri falando com você, né? De Não, ela é várias uma dicas que você joia. foi dando, Quando eu crescer, eu foi quero mais ficar igual a uma. ela. Meu Deus, eu ouço essa... Você vai ver nas aulas, você vai ouvir essa mulher falar, você vai falar assim, meu Deus do céu, tem muito para aprender. Caramba, que bom, né? Que a gente tem sempre que aprender. Mas você olha para ela, Sim. a hora passa e você não vê. Entendeu? Então, isso é muito bom. É o que eu estou te dizendo. A gente precisa se nutrir de pessoas que, de fato, nos movam, né? A esse olhar, a essa busca, a esse querer ser sempre melhor. E isso a gente vai também, claro, frutificar. A gente vai para os nossos alunos, para os filhos, para os amigos. Eu acho que a questão toda é essa. E é sempre bom a gente saber de novas fontes, né? Eu acho que esse é o teu papel aqui no Instagram, pelo menos até onde eu consegui enxergar, de promover possibilidades. Olha, existe isso, existe aquilo. Eu sempre também falo bastante com os meus alunos sobre as pinturas que estão assim mais na modinha, né? Que a gente fala desses artistas mais agora do momento. Sim. E eu comparo, eu falo que isso daí é meio cheetos, né? Você não está se nutrindo, você está sem fome, mas você está ali Exato. comendo aqueles cheetos diário, sem saber que existem outras tantas possibilidades, né? Que são, Exato. não vou aqui tratar de melhores ou piores, mas que Uhum. são outras possibilidades que você deve conhecer e principalmente um papel da escola em mostrar, né? Em dizer que aquilo existe e botar ali para jogo, né? O que que você gosta mais, o que que você prefere, para onde você vai iniciar a sua trajetória, mas saiba que isso daqui existe, né? E aí eu falo de música, de pintura, de escultura, qualquer outro tipo de manifestação, mas saber que aquilo existe, né? Ter pelo menos essa erudição para dizer, não, não quero, não vou estudar isso ou não vou falar sobre isso, mas eu sei que existe. Eu acho que é um papel importante também que a gente precisa desenvolver. E você no seu Instagram tem cumprido nossa, 100% de sucesso. E eu penso assim, né? Eu que trabalhei anos, né, em escolas de comunidade, você é professora de escola pública também, a gente costuma ouvir muito, né, de alguns colegas, enfim, de que assim, mas para que você está fazendo isso? Esse pessoal nem liga, eles gostam é de funk. Ai, mas imagina, vai fazer esse trabalho. E quando, na verdade, as pessoas estão sempre com aquele olhar lá na frente, esquecem do processo, você entende? Então, assim, o que é importante Foco no para mim insucesso. é esse fazer, né? Durante a minha vida toda na prefeitura, especialmente com as minhas turmas de educação infantil, eu procurei levar o melhor. Meus meninos cantavam Dorival Caymmi, sabe? Cantavam Elis Regina, cantavam Chico Buarque, e gostavam de funk, gostavam de samba, de pagode, né? Naquela época ainda não havia essa coisa da sofrência, mas assim, é como você falou, é mostrar que existem outras formas, né, de expressão, é enriquecer, né, essa questão da bagagem cultural dessas crianças, claro, sem descaracterizar aquilo que eles nos trazem, né? E sem essa coisa do que é bom, do que é ruim, porque quando você oferece, existe também uma questão que é muito sutil, que é a questão do gosto. Então, assim, eu também não acho, como eu já ouvi muito, especialmente na escola pública, de que tudo que eles trazem é ruim
ou é reprovável. Eu acho que a gente precisa mostrar que existe para além daquilo que eles vivenciam. Até porque hoje em dia, essa questão do funk, isso está presente, eu que trabalho numa escola de classe A, isso está presente em qualquer festinha, entendeu? E os funks dos mais cabeludos. Então, assim, a questão não é essa, a questão é nós temos que nutrir essas crianças, esses jovens, de outras possibilidades. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Mostrar que E é um existe lugar além. muito confortável a gente parar e falar, não, é melhor não fazer porque não vai adiantar nada. Isso é muito confortável, né? Eu acho que não é muito bem a função do professor se conformar, assim como não achar que o professor, não, eu já me formei. Não, professor, meu bem, você nunca se formou. É isso aí. Você vai se formar até morrer. Então não existe essa possibilidade, né? Você está sempre ali em movimento, sempre em construção. Uhum. E não acreditar no potencial do seu aluno é o insucesso certo, né? Eu acho que isso daí não é nem, é melhor nem começar. Se você não acredita que ele vai ter sucesso, é melhor nem iniciar o projeto, nem iniciar o processo. E aí, Clarice, a gente já começa uma série de discussões. O que é o sucesso? Né? A Lara está falando, vamos abrir a roda. Né? Eunícia diz, a história e a arte juntas nesse propósito. Quando a gente abre a roda do diálogo, a roda das experiências, a gente começa também a se perguntar, porque isso de dizer, eu quero que o aluno tenha sucesso, ou essa formação muito focada, né, na meritocracia, você tem que ser o melhor, você tem que passar no vestibular, você tem... Quando, na verdade, determinadas questões, elas são muito mais importantes quando você pensa no sujeito, formação humana, né? na pessoa. Não é... Eu cansei de ver nesses anos, são 35 anos, lidando com criança de escola pública, jovens e adultos de comunidade, com crianças de classe AA, né? E a gente cansa de ver que, assim, quantos jovens que tiveram todas as possibilidades e que eram excelentes e ótimas notas, são jovens que, de fato, não se encontraram, né? E que precisaram refazer a sua rota. Porque esse discurso, né, de que você tem que ser o melhor a qualquer preço, isso é muito relativo. E eu acho que a gente que tem um compromisso com a formação do ser, a gente precisa mostrar que o jovem, sim, ele pode ser o que ele quiser, mas ele tem que ser, isso antes falar, de tudo... Qual é o melhor que você quer ser, exatamente. Né? A gente tem que ser, antes de tudo, alguém que faça a diferença. Essa que é a minha grande questão. Eu recebi, semana passada, uma mensagem de um menino que foi meu aluno há muitos anos. Ele hoje trabalha como modelo. Ele está lindo. E ele me mandou uma mensagem, a gente mantém contato, né, pelas redes sociais, ele me mandou uma mensagem que eu sou boba, né, gente? O Marcel, ele falou para mim que ele estava, que não se esquecia de mim, continua um baitomão, dizendo que ele não se esquecia de mim, das minhas aulas, que foi graças às minhas dinâmicas que ele superou a timidez, porque de fato ele era um menino super tímido, e ele hoje é modelo e faz caras, bocas e poses e tudo, e está terminando o curso de arquitetura, um menino de comunidade, ele era meu aluno da escola pública. Então, veja, a gente não tem que se nutrir disso e falar, caramba, minha vida valeu a pena. Porque, assim, a gente não muda tudo, mas a gente planta sementes, né? E muitas delas florescem. E aí ele dizer para mim no final, pode ter certeza que eu levo muito da tia Cris. Caramba, cara, pô, é isso que faz a gente pensar, gente, é só isso que a gente precisa, né? É isso que faz a gente não rasgar o diploma, né? E o que eu gostei foi dele lembrar das dinâmicas, porque eu gostava de fazer teatro, eu gostava de fazer interpretações e cantava demais, porque eu sou uma cantora, assim, né? E brincava de fazer programas. Então, ele dizendo que isso ajudou a superar a timidez. Então, cara, é isso que a gente precisa, né? Potencializar esses jovens. Eu trabalhei muitos anos com jovens e adultos também, esses que a escola exclui, né? Esses que iam, antigamente chamava supletivo, em busca do diploma. Quer dizer, você lidar com esse outro público também me ensinou bastante. Sim, sim. Eu tive uma notícia parecida essa semana também de um aluno de uma família imensa. Ele tem 10 irmãos, todos muito pobres, uma família complicada. Alguns já foram por um caminho que não deveriam ter ido. E eu estava até comentando com umas amigas que também trabalharam com ele, e eu perguntava, nossa, esse menino, vocês têm notícia? Não, ninguém tinha notícia. Eu falei, caramba, deve ter tomado o destino dos irmãos, né? E aí, recentemente, um irmão dele retornou para a escola. Ele já era de abrigo, já era uma criança
perdida, né? Assim, para falar o básico. E ele retornou para a escola. Então foi assim um achado. Todo mundo com medo, porque lá vem aquela criança, né? Todo mundo já vai Aham. olhando assim. E aí eu fui conversando com ele e eu perguntei, e o seu irmão, que é mais velho, né? Ele, tia, ainda está estudando. Eu falei, ai, meu Deus, pelo menos. Não, mas está trabalhando também. Poxa, tia, sabe o que que ele fez? Ele está fazendo os cartazes lá do emprego dele, porque ele aprendeu a fazer as letras contigo. Ah, meu bem, a gente chora, segura, ri, faz o quê? Porque abraçar não pode, né? Abraçar no momento não Hoje dá. não pode, mas a gente se Então sente foi assim, assim. mas são essas notícias que nos movem, né? São essas notícias que vão Isso. alimentando a nossa alma, porque eu acho que se a gente não tiver uma formação, e aí eu não digo formação de humanas, né? Mas uma formação humana para passar adiante, a gente não é nada, né? A gente não está ali, a gente só está passando conteúdo, e passar conteúdo Exato. é muito simples, é muito pouco, né? Para perto do que é uma função de um professor dentro da É. sala de aula. E olha, Então deixa eu eu te penso um dizer, pouco assim. com certeza. E assim, essa live está internacional, viu, Clarice? Acabou de entrar. Ui! Um ilustrador, mas imagina um ilustrador sensacional. É o Sérgio Condesso. E E ele é eu da vou turma da mostrar as minhas professora daqui a pouco, Eunícia. gente. Com que cara? Ele é aluno da professora Eunícia. Imagina estar lá em Lisboa a nos assistir. Isto é uma honra, pá. Olha, eu estou muito Olha, feliz. A Lara também é filha de português. Olha, beijos de Lisboa. Ai, querido. Muito bom. A Lara colocou ainda há pouco que assim, a gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode balançar o mundo. Então, assim, dentro do nosso espaço, a gente de fato pode balançar, né? E de oh, fato, a gente pode fazer sim a diferença. Claro que a gente não faz a diferença para todos, mas para aqueles que a gente consegue, eu acho que isso é assim, é algo que é inenarrável, né, Clarice? é o que nos sustenta. Pelo menos a Isso, mim, é o que nos sustenta. é Muito isso. bem, já que falamos das ilustrações, vamos por esse caminho dos livros, então? Ah, vamos lá. Ainda mais que a Vamos gente lá. tem aí Eunícia, que é uma pessoa que, nossa, me inspira, né, para essa coisa do, do encantamento do livro, né? Do livro como um objeto que vai muito além do objeto físico, né? É muito além, é um universo que a gente tem Sim, ali. sim. Isso. E eu achei muito interessante você falar dos outros lugares da arte, né? Quando a gente estava fazendo uma prévia da live aqui, você conversou Aham. comigo e falou sobre isso, sobre a ilustração, a literatura, né? Que dentro da escola mesmo, já que a gente estava falando sobre escola, Sim. o lugar da arte não deveria ficar somente para as aulas de artes, né? Especialmente na educação infantil e no primeiro segmento do fundamental, ela deveria permear outros ambientes, né? Que não seja somente a aula de arte. Não sei como é que funciona em outras prefeituras, mas nas que eu dou aula são 50 minutos, ou seja, um tempo para cada turma. Com 50 minutos a gente não consegue nem fazer a chamada, se bobear, né? É. Então imagina que formação artística a gente pode passar para essas crianças que são tão pequenininhas e num tempo também tão curto. Deveria ser muito mais, né? Mas o lugar da arte na escola sempre é um espacinho. Às vezes, É, né, não é nem tão... e assim, a gente quando pensa, né, por exemplo, na educação infantil, como eu te falei, né, que a priori as crianças estão muito imersas nessa coisa do fazer artístico, né? Aquela coisa que a Sim, gente, quando se forma, fazia os trabalhinhos, as técnicas, pintura disso, pintura daquilo, pintura com canudinho. Então, muitas vezes, eu no início da minha carreira, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que a gente às vezes a gente parecia uma montadora, né? A gente ia fazendo técnicas em série, porque o importante era encher o envelope, né? Então, é, a gente também não estabelecia, a criança também não estabelecia uma real ligação com aquilo que ela estava fazendo. Era como se fosse um trabalho em série. Vamos fazer uma carimbagem. Tá, 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 acabou. Próximo, vamos lá. Tá, 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 tá. Quer dizer, você não criava o envolvimento da criança com aquilo que ela estava fazendo. E aí, o que, que a gente percebia? Tinha-se aqueles envelopes lindos, bem direcionados pela professora, porque aí a gente começava também a discutir essa questão do que é bonito, do que não é. Né? Então, para ficar bonito, tinha que ter eu sou do tempo do mimeógrafo, né? Tinha que ter o desenho mimeografado com purpurininha, com não sei o quê. E assim, e muitas vezes essas práticas limitavam também a criatividade das crianças, porque, na verdade, ela enxergava que o desenho era aquilo que a professora apresentava. E como ela não conseguia fazer aquele modelo,
quantos adultos, eu trabalhei com jovens e adultos, eu fiz uma vez uma exposição de arte com uma turma que hoje a gente chama de EJA, né? Mas no meu tempo era supletivo. Gente, mas foi quase que um parto, porque até eles conseguirem começar a desenhar, mexer com tinta, porque eu não sei desenhar, dona Cristina, me chamavam de É dona um Cristina. bloqueio, né? Eu não sei desenhar. Eu falei, como não sabe? E aquilo tudo que a gente vivenciou com a Patrícia, né, no desafio dos 21 dias, era daquele tipo de técnica que eu fazia e que muitas vezes eles custavam. Por quê? Porque eles foram sendo engessados pela própria prática escolar, pela própria vida como um todo, que estabelecia determinados padrões do que é bonito, de quem sabe desenhar e quem não sabe, e vai matando no indivíduo aquilo que é, de fato, a arte, que é você pôr para fora o seu sentimento, né? É colocar para fora, né, a sua ligação com as cores, com o traço, sem se preocupar tanto com o produto final, mas é o momento que você está vivendo. Então, assim, É. a própria escola, e isso é uma crítica que eu acho que todos nós professores temos, enquanto eles são pequenos, eles ainda estão muito em contato, né? Com arte, com materiais diversos, com tintas, com massinhas. E depois que eles vão crescendo, os conteúdos vão chegando, é isso, a arte ela vai ficando relegada à aula de artes. Quer dizer, mas é a própria formação do professor que também precisa ser repensada, não é verdade? Eu ia te falar do extremo oposto, né? Tem também a opção daquele tipo de professor que dá o Aham. desenho livre, que não é o desenho livre, é o Isso, desenho abandonado, o desenho largado, né? exatamente. E aí a criança não tem muito parâmetro, né, Aham, diante da proposta, e aí ela começa a se comparar, a criança ou para quem aham. você estiver dando aula. Começa nesse modelo comparativo. Então tá, Exato. então a pessoa que desenha mais próximo do que Do está sendo real, visto na né? realidade É, é o top de isso, linha, né? E o isso, restante não, o restante isso, não consegui, não isso, sei, pede para isso, ela que ela faz melhor, isso, e por aí vai, porque também existe uma cobrança excessiva ou esse desenho largado, esse isso, desenho isso, que faz aí, também é. né? Olha, o Então não existe Sérgio, uma proposta, não existe um estímulo, não existe ali um exato. conjunto Com o que guie para processo, né, o Clarice? objetivo. Com o processo. O Sérgio está falando uma coisa ali maravilhosa. Olha, eu fiz oficinas artísticas com crianças refugiadas que não tinham modelos de ensino europeu artístico. E o tanto que ele aprendeu com elas. Mas é isso, né? Você imagina a riqueza É que uma deve ter sido observação para o Sérgio? livre de Exatamente. Porque conceitos, né? é, e a gente precisa disso, começar a repensar a nossa própria formação de professores, né? Como é que nós também lidamos com essa questão da arte. Ah, eu tenho que mandar um beijo para Rosana Muniz, que foi minha colega na escola pública, a última que eu trabalhei, Carlos Demiá. Ela era inspetora, nós éramos amigas, e olha, deixa eu te dizer, nós éramos parceiras, porque nós só tomávamos café cantando. Então, éramos um trio, eu, Rosana e Simone. Então, a gente cantava para tudo, gente. Pessoas acho que eu sou uma cantora, assim, não vou dizer que eu seja frustrada, mas eu adoro cantar. Então, Rosana era, assim, uma grande parceira, está aqui com a gente. Eu estou muito feliz, viu, Rosana? Muita saudade das nossas manhãs Menina, de mas cantoria. você atua em todos os campos. Ah, eu Tem algum que adoro! você não atue dentro das artes? Não. Fala para mim, algum que você não consiga. Não tenha tempo, né? Não que você não consiga fazer, mas que você não tenha tempo. Querida, a Como gente quando assim? dá aula para educação infantil, você tem que gostar de fazer de tudo um pouco, né? Então, assim, eu É era verdade. animadora de programa, eu tinha um programa chamado Qual é a Música, né? Os meus meninos chegavam no final do ano que eu tinha uma caixa, eu fazia toda semana vários jogos com as músicas, né? Então, eu cantava um pedacinho, eles tinham que continuar. Então, quem ia fazendo mais pontos ia sendo o rei do Qual é a Música. Então, assim, eu sempre procurei, eu acho que, na verdade, eu sempre me diverti muito mais, acho que até do que eles, porque eu adoro isso, eu adoro música, eu adoro dança, eu ensaiava as festas juninas da escola, eu canto, eu marco quadrilha, olha, é uma Nossa, coisa, adoro. Uma vez teve até uma cena engraçada, eu fui num evento com o Maurício, meu marido, e estava lá a Ana Botafogo, a grande bailarina, né, do Teatro Municipal. Simpaticíssima. Aí a pessoa, né, lá do evento me apresentou ao Maurício. Aí eu sou muito cara de pau, né? Eu, minha filha, não me faço devagar.
eu gosto muito do seu trabalho, eu também adoro dançar. Aí ela falou, você faz balé? Eu falei, não, mas olha, eu danço uma quadrilha como ninguém. Eu sou ótima. Ela começou a rir. Eu falei, porque nunca fiz balé na vida, né? Mas eu falei, olha, mas eu danço uma quadrilha como ninguém. Eu gosto de ensaiar os meus alunos e tudo. Então, assim, olha lá, a Rosana não vale, está dizendo que eu tenho uma voz Vários, mas belíssima. não foi só Não é ela, nada foram disso. vários elogios aqui enquanto você falava. Menina, eu tô quase te pedindo para cantar. Não sei se eu posso te botar nessa berlinda. Ai, Olha, ai. Gente, porque na verdade, sabe o que acontece? Apesar de todos os problemas, apesar de todos os percalços, apesar de tudo, apesar de tanto desencontro, eu sou muito feliz com a minha escolha, né? Eu sou muito dá feliz para em ser ver. professora. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu sou muito grata à vida por ter escolhido essa profissão, né? Então, quando a gente ama o que a gente faz com muito gosto, né? Com muita vontade. Então, eu acho que é isso que também passa para os alunos, né? Com certeza. Para os alunos, principalmente, eles sacam na hora quem está ali porque quer, quem está ali por obrigação, né? Exato, Mas na hora exato. mesmo. Então vamos Isso. lá, me fale aí um pouquinho, porque a minha vivência, aqui a gente falou de vivências também, Uhum. né? A minha vivência com os livros é assim, de longa data, a escola, óbvio, mas a minha mãe trabalhou durante muitos anos como sala de leitura no município, então assim, chegava livro, me empresta, mãe, me dá. Então foi assim, desde de pequena, né? E as ilustrações, porque eu era louca pelos livros ilustrados, então eu queria. Depois que eu fui fazer a pintura na UFRJ, e aí conheci esse mundo novo, né? Que eu fiquei sabendo que era possível, que ser ilustrador de um livro poderia ser uma profissão. Eu falei, nossa, que barato, né? Que legal, eu não sabia disso. E aí começou essa história da ilustração na minha vida, né? Mas os livros sempre estiveram muito presentes desde muito pequena. E sempre muito encantada com todas aquelas ilustrações e aquele projeto de livro, que não é simplesmente colocar uma ilustração e chapar ela ali. Você tem que pensar também na diagramação, né? Tem uma série de questões ali presentes, não é só ser um ilustrador ou fazer um desenho solto qualquer, senão volta lá para aquela história do desenho livre abandonado, né? É. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é essa sua vivência com os livros e dá para transparecer até pelo que você coloca no seu Instagram e pelo que você fala. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. É, antes deixa eu só ler esse comentário, que assim, que eu acho que isso tudo nutre muita gente, né? O Sérgio falando mais uma Sim. vez que ele aprendeu a lidar com a própria frustração, né? Ao fazer essas oficinas com as crianças refugiadas. Não, você imagina Uma o experiência, né? universo, né? Que é essa lida com esse tipo de criança, com essa vivência, né? Daquele que já não tem mais o lugar, né? Ele não tem mais o lugar, ele não é mais de um lugar, né? Ele está fora. Então, Posso assim, meter o bedelho onde não sou chamada? Posso? Que tal vocês fazerem uma live? Que eu acho que é um nós estamos assunto. pensando nisso, porque inclusive o Sérgio ilustrou um livro lindo, que assim, que quando crescer quero ser criança, não é? É dele! Não, ele A ilustrou, ilustração é dele! ele Muito ilustrou. legal! Nossa, minha mãe tá Isso. doida para conseguir esse livro. O meu veio de Portugal. A gente agora tem que fazer aí um pacote, quem sabe? Como tu vais entrar no Isso! curso? Quem sabe, É! né? Vamos, isso. Vamos pensar no caso, mas eu não sabia que era dele a Isso, ilustração. Muito bom saber. Então, vamos botar uma isso, live aí? Não tem nada com isso, isso. mas. E a Adélia, né, que foi autora, uma pessoa também boníssima, super acessível, a gente também, ela já me falou isso. Então, assim, a minha relação com os livros é algo assim que assim, aos 6 anos a minha mãe foi para o céu e eu fui morar com os meus avós paternos, né? Imigrantes portugueses, gente que veio para trabalhar. Então, na minha casa, não tinha livro. Meu avô não tinha costume de ler jornal, não tinha rádio na minha casa. Como é que eu saí desse jeito, eu também não sei, tá? São coisas inexplicáveis. Então, não tinha aparelho de som. A primeiro 3 em 1, né? Que era aquele aparelho com toca-fita, toca-discos, eu comprei quando eu já trabalhava como professora. Então, assim, Mas a falta também gera encanto, né? exatamente. Então, E eu sempre fui uma criança muito solitária, né? E a minha avó não me deixava brincar na rua. Então, eu tive a sorte de ela me colocar numa escola que todo mês a gente tinha que ler um livro para fazer prova, né? Um colégio lá em Duque de Caxias. E aí a gente recebia um encarte da Ediouro. Nossa, tem muito tempo nossa! isso. E aí, o que eu dizia para minha avó? Como ela não entendia muito, ela dizia, olha, avó, tem que comprar 5 livros. Era um, né?
Então, ela não questionava, ela comprava. E aquilo começou a me nutrir. Eu, como sempre fui uma menina que não ia brincar na rua, ela não deixava eu brincar com as outras crianças, eu sempre fiquei muito em casa. Então, eu assistia televisão e eu lia. E o livro passou a ser, para mim, o passaporte para um mundo completamente diferente. Através dos livros, eu viajava. Então, eu tenho até hoje um livrinho de uma coleção, A Inspetora, que eram uns livrinhos pequenininhos da Eia de Ouro, que assim, que eu fazia mundos imaginários com o universo da inspetora. Eu falava sozinha, eu criava amigos imaginários, talvez por isso que eu tenho essa... Então, veja, é algo até para a gente pensar. Num lar onde não havia nenhum estímulo para a leitura, eu encontrei nos livros o refúgio até para a minha solidão, porque eu era uma menina muito só, né? Eu era uma criança muito solitária. Então, eu gostava de escrever meus livros de história, eu ilustrava os meus livrinhos, eu contava história para os meus alunos imaginários. Então, veja, o livro, ele sempre representou para mim esse viver outra vida. Tanto que eu não sei estar sem ter um livro para ler. Eu estou sempre lendo um livro, né? Ontem, inclusive, eu já comecei esse aqui, ó, que é o segundo livro do Itamar Vieira Júnior, que é o Doramar ou a Odisseia. Ele é o autor do Torto Arado, um livro que tem feito muito sucesso. Estou até com um marcador, ó, que o Maurício trouxe para mim da China, esse que tem imã, ó, que aliás eu estou Muito já legal. encomendei vários marcadores, né? Para minha querida Mãos de Fada, Ateliê Flor de Lilás. Então, assim, eu não consigo estar sem ter um livro, né? Eu preciso de viver essa outra história. É como se, assim, como se eu saísse do meu mundo e mergulhasse num outro. Então, a minha relação com os livros sempre foi muito disso, né? Aqui é o meu refúgio. Então, assim, e é um refúgio que às vezes é doloroso, né? Eu acabei de ler o Remorso do Baltazar Serapião, do Walter Hugo Mãe, que eu fiquei dilacerada, eu fiquei mal, porque o livro é uma pancada, entendeu? Mas é isso. Então, assim, É o quanto a gente se entrega na leitura, né? exatamente. E como que aquilo mexe também com tudo que eu já vivi, né? Com relação à violência, né? Violência doméstica, enfim. Então, é muito, muito bom. A minha relação é essa. E agora, com esse curso que eu faço com a Eunice, que você vai começar também, a gente começa a ver outras dimensões também do livro para a infância, né? Porque a gente começa a achar que o livro infantil é para criança. Eu sempre gostei de livro infantil, sempre gostei de contar história. Mas perceber também esse livro para todas as infâncias, para a minha infância, para a sua, para aquela que está dentro de nós, é algo que, assim, é muito revelador, né? E o quanto que o livro para a infância hoje, ele está muito, muito, muito além do que só a história que a gente vai contar, né? Ele traz em si, ele carrega em si uma série de sentidos que, como a Eunícia propõe, a gente pode usar, não o livro como um fim, para a gente usar o livro, né? Como a gente já cansou de usar, eu já usei, né? Pegar o livro e usar o texto para fazer uma interpretação, retire, né? Contextualizar a gramática. Mas não, é usar o livro para despertar aquilo que é de fundamental para o entendimento, no caso, como é o objetivo do curso, é o entendimento da história, né? Desse olhar para a história, do olhar do historiador, desse olhar que está de muitos lugares, dessas diferentes perspectivas. Então, assim, eu inclusive E já... a própria... Pode falar? Oi? Não, que eu já usei A alguns própria livros que ela ilustração... indicou com os meus alunos esse ano, sabe? Então, assim, é incrível como eles pensam, é isso, né? É isso, sabe? De você ter que falar de também determinados tem um conceitos ponto... através da literatura. Tem um ponto também interessante que a gente pode falar, que é o desenho que eu falei um pouco disso sobre na última live que eu fiz, que existe o desenho que é feito pela criança, que é totalmente diferente de um desenho que a gente faz para as crianças, que Exatamente. normalmente é o desenho que acontece nos livros infantis, né? Aham. Então eu vou mostrar de novo aqui, que eu já mostrei na última, mas vou mostrar um pouquinho. Por exemplo, esse tipo de desenho aqui, que Aham. foi um desenho que eu fiz para ilustrar um livro que é o Anjinho Trapalhão, que foi a minha mãe que escreveu, como eu falei, ela estava em Aham. sala de leitura, então ela teve essa facilidade da Uhum. publicação do livro pela prefeitura, né? Aham. E aí, esse tipo de desenho aqui não é um desenho que uma criança faria. É um Uhum. desenho feito por um adulto, direcionado para a criança, que acaba encantando o adulto também, Aham. né? Mas uma criança
não teria essa visão aqui. Isso daqui foi feito para atingir um público específico, né? Então, o pensamento da história também passa por isso, né? Passa por essa questão da ilustração e não só aquela imagem que a gente cria na cabeça ao ler, mas também a imagem que é projetada para aquele leitor. Aham, com certeza. E eu quero também falar que acabou de entrar, eu vi agora, né? O professor Alexandre Moraes, que eu citei no início da live, né? Que foi, assim, o grande responsável por essa minha mudança, tanto na rede social, como até nos objetivos de trabalho, né? De encarar a aula particular, de fato, como um empreendimento, como algo muito além do bico, vamos dizer assim. Minha querida professora Kelly também, que é do nosso grupo da Elite 4K2, muito feliz. Raquel Santana, minha linda mãe mãe do Hudson, que foi meu aluno, e agora já estou na nossa querida Isabela, número 2, aguardando o número 3 da vice. O pessoal tem bastante filho, né? E eu tenho famílias que eu dei aula assim, para os filhos todos, né? Isso é muito bom também. É isso. Então, falamos sobre a sua vivência, falamos um pouquinho sobre a minha também. Eu trouxe aqui uma ilustração de um outro livro que é uma pegada completamente diferente. Não sei se valeria a pena mostrar, mas já que temos pessoas aqui de Lisboa, não sei se reconhecem aqui. Esse daqui foi feito em nanquim, também uma ilustração para um livro de história da arte de um professor meu. E uma vez professor para sempre professor, né? Que é o Marcos Tadeu. Sim. É um professor maravilhoso. E fiz aqui a ilustração. Essa daqui é uma das, mas isso daqui, né? Estou mostrando, mas o livro ainda nem foi publicado. Mas é porque vai ficar tão legal esse livro que eu acho que vale a pena a gente mostrar um pouquinho do que ele vai ser. E como é diferente, né? Como uma mesma pessoa consegue botar ali o desenho virado para o que é necessário, né? Como eu falei, para atingir aquele público de uma maneira positiva, né? De uma maneira que traga o leitor para dentro do livro. Eu acho isso uma das coisas mais importantes quando a gente está ali fazendo aquela leitura, já que vai ter imagem naquele livro, então que o livro seja para que a gente entre ali, né? Para que a gente esteja presente de corpo e alma naquela história, como você mesma falou, que você terminou arrebatada, né, por aquele livro que você leu, e é isso. Alguns livros têm esse poder, né, de transformar a gente nesse grau. Isso, e assim, e há livros infantis também que têm esse poder, né? Que têm temáticas muito sérias, e mesmo tendo sido escritos para crianças, eles mexem profundamente conosco, né? A Eunice nos apresentou um livro, agora não vai dar, mas o livro se chama Ernesto. Eu quero até ver se eu conto essa história para colocá-la no meu canal do YouTube, né? Que agora também incentivada aí por uma colega lá do curso do Projeto 4K2, do professor Alexandre, a Lili, ela falou, você tem que botar essas suas aulas no YouTube, você tem que fazer isso, e colocar. Eu falei, então vamos botar lá. É um ano que eu estou experimentando um monte de coisas novas, né? Então, assim, mas começou, você não vai parar mais, agora você vai voar. E assim, são livros que te tocam profundamente, porque a literatura tem isso, né? É de você conseguir falar, ainda mais a literatura para a infância, você consegue falar de assuntos que são difíceis, como a morte, como a doença, como a rejeição, mas de uma forma que a criança consiga perceber, né? Porque a gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre esses assuntos, né? Então, assim... Que distancia o problema e aproxima a vivência, exatamente, né? Exato. E assim, eu acho que esse é o grande poder da literatura, né? É você conseguir, especialmente para a infância, trazer esses assuntos que são importantíssimos para a formação, né? A morte faz parte da vida. Eu vivi isso na pele, né? Quer dizer, quando a minha mãe partiu, a minha avó, para que eu não sofresse, ela disse para mim, Tininha, a tua mãe... Ela foi buscar remédio para o teu irmão, que meu irmão ficou recém-nascido, e ela já volta. Ela foi no céu e já volta. E eu vivi muito tempo angustiada, porque eu não entendia por que só a minha mãe tinha ido para o céu e não tinha voltado. Né? Até que, quando finalmente cai a ficha e você, de fato, percebe que ela não volta mais, é um alívio, porque a gente não pode esconder determinadas coisas. Né? Elas precisam ser ditas, por mais dolorosas que sejam. Então, para mim, foi muito mais doloroso a expectativa de achar que ela ia voltar. E por que você não volta? Eu conversava com ela. É uma coisa muito forte na minha memória. Então, assim, é muito importante que a gente perceba que há idade para tudo e que a forma de nós abordarmos todos os assuntos, não é?
de acordo com a faixa etária e com a maturidade da criança. Agora, a gente precisa falar disso, né? Determinados assuntos são tabus, né? Então, a gente precisa também, nós como professores, nós como mães, como pessoas, né, que estamos no entorno, a gente precisa ter essa clareza, né, de que as coisas precisam ser ditas, né? E eu te peço, por favor, continue com seu Instagram lindo, dando dicas, porque, nossa, preciosas. Algumas ali eu já peguei para mim. Aliás, algumas não, várias. Nossa, eu tô assim, surrupiando o seu Instagram de uma maneira descarada. Porque na Você não tem verdade... noção. E assim, a orientação que eu tive foi do professor Alexandre, né? Para determinadas questões, né? De como que você atinge, como é que você gera conteúdo. E eu faço uma coisa muito... Assim, eu não tenho nem... Olha, eu não quero ganhar milhares de seguidores, não. Eu me divirto, sabe? Eu me divirto fazendo isso. Então, por exemplo, eu ganhei o livro da Mandala, da minha querida Natália. Gente, eu recebi tantas mensagens dizendo, puxa, como que legal, também vou começar a fazer. Porque eu era uma dessas pessoas, por eu ser muito agitada, que eu pensava, Deus me livre que eu vou fazer, vou pintar a mandala. Por quê? Porque eu pensava no livro todo, né? Eu pensava nisso aqui tudo. Eu falava, mas não, eu estou pintando uma coisinha de cada vez. Eu abro uma folha, eu gosto de uma coisa, eu vou lá e pinto. Então, está sendo o processo. Porque esse é o nosso grande problema na vida, né? A gente se preocupa tanto com o macro e esquece que as coisas vão de pouquinho em pouquinho. Então, é isso. Eu vou te mostrar um aqui, já que você falou sobre esse pouquinho em pouquinho, que eu não sei se você já conhece, mas isso daqui é um vício, menina. Não sei nem se eu posso divulgar assim, mas conheces isto aqui? Liga pontos de até 1000 pontos com obras de arte? Gente, não Menina, conheço. Ai, meu Deus, já vou olha ter que isso aqui. anotar. Mentira, liga pontos. E aí tem vários. Aqui eu não consigo passar assim a folha para você ver. Eu vou ter que parar, mostrar um. Aqui, ó. Esse aqui eu já fiz, né? Tá tudo terminadinho. É o Davi do Michelangelo. Caramba! Aí eu escolhi umas canetas coloridas, porque você já aprendeu comigo nas últimas lives que eu sou viciada em canetas, né? A pessoa Já. não tem caráter quando se trata de canetas, não tenho mesmo. Já comprei umas agora para escrever em papel preto. Minha mãe estava comigo e perguntou, mas para que você quer isso? Eu falei, não sei. Eu quero e eu vou comprar papel preto, eu vou escrever no papel preto, eu vou desenhar no papel preto, com licença, eu vou comprar caneta. Porque a gente tem que ter uma felicidade na vida, né? E esse livro foi outra felicidade. Então, esse daqui é muito legal. Eu fiquei aqui horas e horas. E foram assim, eu tenho esse livro há alguns anos. Eu fui fazendo assim, do jeito que dava, um pouquinho de cada. Deixa eu ver um outro legal aqui. Eu acho que não tem a Mona Lisa, que é a pop, né? Mas tem outras aqui. Deixa eu ver uma bem bacana. Tem o Van Gogh, meu querido. Ai, que Girassol. ótimo. Que ótimo. E ó, super indico. Tem de vários. Tem esse aqui de obras de arte, que foi o que mais me agradou. Mas tem de animais, de locais, pontos turísticos. Nossa, isso aqui é um vídeo. Eles deviam fazer mais publicações disso daqui, porque é muito legal. E, na verdade, muito bacana. Esse tipo de publicação, como esse de colorir as mandalas, não é só o ato de colorir, né? É vocês parar, desacelerar. Viver uma coisa de cada vez. Respira, porque a gente está ali pintando, né? pensando na louça que tem que lavar, no cachorro que tem que dar remédio, e não está ali. Né? Você está pintando ali porque tem que acabar. Não, eu vou pintar porque eu gosto de pintar. Eu vou escrever com caneta colorida porque eu gosto de caneta colorida e vamos assim. É isso aí. Eu realizei, depois que eu fiz, né, para quem chegou, o desafio dos 21 dias de desenho, que eu me vi indo para a papelaria, correndo atrás de papel de tijolinho, de papel celofane, e eu usei só os lápis que eu tinha, que na verdade eram até do meu filho. Mas depois que eu ganhei esse jardim aqui das mandalas, eu realizei um outro sonho, né, porque a minha avó, os meus avós eram pessoas, né, portugueses, não eram daqueles que davam tudo que a gente queria. Então, assim, a gente só tinha o básico do básico, não tinha essa. Então, o meu sonho de consumo na vida sempre foi ter uma caixa de 36 cores de lápis. Nunca tinha tido. O máximo que ela comprava era uma de 12. Pois bem, depois que eu ganhei o livro da minha amiga Natália, eu comprei uma caixa de 36. Gente, sabe criança que você espalha o lápis assim, fala, não acredito, quantos tons! E depois eu fui ver na papelaria, já tem de 48, tem de não sei quanto. Eu falei, comprei esses mais simples, mas assim, eu estou começando a pegar o gosto, né? Então,
É isso. Gente, eu vou fazer Acho que 53 Patrícia anos. iniciou você no vício dos lápis e do desenho e do colorido, né? É isso. Assim, o mais bacana é que esse ano, no final do ano passado, eu me fiz várias metas. E uma das metas era isso, eu quero me surpreender. Então, eu estou fazendo coisas esse ano que eu nunca imaginei na minha vida, né? De fazer. Imagina, pintar mandalas. Fui fazer um curso online, esse curso, né, do projeto 4K2, que mudou a minha perspectiva, né? Comecei a fazer o meu Instagram de uma outra forma. Eu estou me dando a oportunidade de fazer coisas que eu nunca fiz. E que bom, sabe? Que bom que a gente tem coisas. Agora, meu próximo objetivo é aprender a andar de bicicleta. Quer dizer, eu já sei andar um pouquinho em linha reta, mas agora eu vou comprar uma bicicleta com cestinha na frente, que também era um sonho de criança, porque eu nunca tive bicicleta. Né? Minha avó nunca deu, nem eu nem meu irmão, nós nunca tivemos bicicleta. Sabe aquela coisa, ganhar bicicleta de Natal? A gente nunca teve isso. Então, assim, eu estou me dando direito, acho que essa coisa da aposentadoria, né, me fez muito bem. Eu estou tendo tempo para dizer assim, o que me faz feliz? E aí eu estou vendo também que o que me faz feliz são coisas tão simples e que na nossa correria, porque eu sempre trabalhei de manhã e de tarde, cheguei a trabalhar de manhã, tarde à noite. Hoje eu tenho mais tempo, né? Então, olha aqui, olha o convite. Quando Permita-se. nós formos a Eu Lisboa, vi, olha, ele eu vai nos vi. levar numa loja grande com materiais, caixa de 70 cores. Pronto, olha. Centenas de canetas, gente, não tenho terapia suficiente para isso, pelo amor de Deus. Gente, Centenas de canetas, vamos já estou juntar até o com dinheiro e fome. temos que ir a Lisboa. Pronto? Olha que Temos. E como assim coisa. eu fui e não soube dessa loja? Ó, a Lara Depois me vai me passa o ensinar a nome andar da de loja. bicicleta, porque a Lara só anda de bicicleta, tá? Eu aprendi a dirigir também depois de bastante tempo, né? Eu dirijo, deve ter o quê? Uns 10 anos no máximo. Foi também uma dificuldade, uma vitória. E a Lara só anda de bicicleta, então ela vai me ensinar. Não, Lara, eu vou comprar e eu quero a de cestinha. Já falei, porque agora eu tô dessas. Agora eu tô me dando o direito de realizar os sonhos. Pronto. Você entende? Ai, Cestinha meu rosa Deus. pink ou pode ser multicolorida? Vamos juntas a Lisboa, Sérgio. A Lara já está no. É o bonde. É um bonde que vai junto para Lisboa. Sérgio, se Isso aí. prepara, hein? Agora, deixa eu te perguntar, estávamos falando aqui de caneta, eu faço coleção de canetas, né? Comecei com a Patrícia, que a Patrícia está iniciando vícios em pessoas que ela nem imagina. Eu fui uma delas. Eu comecei o vício de canetas com o desafio dos 21 dias de desenho da Patrícia, que se tudo der certo, faremos uma live nós três mais pra frente. Opa! Mas você tem aí uma coleção de marcadores de livro, você já mostrou um que veio da China, tem mais aí para mostrar? Só que eu não estou na minha casa de Petrópolis, né? Eu vim tirar uns dias Ah, aqui em Cabo Frio. Então, eu trouxe alguns livros, trouxe o livro das mandalas. Agora, a minha coleção, ela tá lá em Petrópolis. Inclusive, eu quero ver se eu acho uma caixa de acrílico transparente, que eu quero colocá-los, assim, à vista, sabe? Porque eles ficam numa caixinha, mas ficam todos assim, espremidos, né? Quando eu espalhei ali no puff para ver a quantidade, eu falei, caramba! É muita coisa e eu adoro. Então, assim, cada livro é muito engraçado isso, né? Esses rituais, né? Cada livro que eu começo, eu primeiro vou ler Dora Maar e a Odisseia, que é esse aqui que eu comecei a ler, do Itamar Vieira Júnior. Antes de começar a ler o livro, eu tenho que ir lá na minha coleção e ver qual vai ser o marcador que eu vou usar. Eu tenho essas pirutices de leitora. Qual vai ser? Eu raramente repito o marcador. Porque o marcador é o meu companheiro, né? O marcador está junto comigo nessa jornada, né? O meu sonho de consumo seria assim, ler o livro, já guardo o marcador ali. Mas eu acho também que o então vamos marcador aumentar um pouquinho. Ó. Viu? Te falei que eu ia terminar, consegui terminar. Peguei imagens de domínio público, né? Como a gente tinha conversado. E aí fiz aqueles marcadores que vocês estão acostumados a ver lá no meu Instagram, que são os de elástico, que aí não caem na bolsa e tal. Então deixa eu mostrar eles aqui, ó. Pegar aqui nossa Popstar. E aqui atrás, ó, ele é pretinho. E aí tem um elástico, porque ele entra assim na página do livro. Isso daqui fica na capa do livro. Devia ter colocado no livro, né? Deixa eu botar aqui. Mas aí ele entra assim no livro e fica presinho. E eu falei para uma amiga minha, que adora Van Gogh, que eu ia mostrar o Van Gogh, ó. Consegui um Van Gogh de domínio público, gente. Que bom! Consegui, tá aqui. E aí fiz esses marcadores que foram assim,
uma consulta pública a amigas que fizeram artes, que não fizeram artes, e que eu fui Aham. perguntando, gente, me fala aí o que que vocês gostam? Quais são as obras que vocês, se vocês tivessem que ter um marcador de livro, o que que vocês, né, sem interesse nenhum, imagina. Fui perguntando né, e aí cheguei a essas conclusões aqui, lá fui eu. Será que tem domínio público? Será que não tem? Aham. Olha, entreguei para Deus, porque o domínio público é uma coisa um pouco nebulosa, né? É. Mas eu não podia deixar de fazer isso aqui, Ai, gente. lindo. Isso. Não dava. Aí eu É. fui fazendo as obras de arte, porque nem que eu tenha que usar tudo para mim. Se não puder botar É. na divulgação do Pronto. ateliê, eu vou Isso. começar a fazer igual a você. Eu vou pegar um para cada livro Isso. e vou botar nos livros. E É é isso isso que vai aí. acontecer. Quero mandar E um beijo aqui pronto. também para a Libélula Constelação, na verdade, é Carla Autuori de Lima, queridíssima. Recomendo que você conheça também o perfil dela. Ela faz constelação Sim. familiar, ela faz meditação todo sábado às 8 horas e é também uma pessoa queridíssima lá do meu curso do Projeto 4K2, que foi assim maravilhoso, viu? Minha cunhada aí também participando. Obrigada, querida. Ai, ai, muito bom. Tá vendo? Quando a gente fala Foi de muito coisa bom. boa, né? A energia se expande e as pessoas entram mesmo nesse clima, né? Eu acho que o bom também dessa questão virtual imagina, o Sérgio de Lisboa está aqui, nos fazer aqui um belo convite. Está lá em Lisboa, eu estou aqui em Cabo Frio, você está no Rio, Eunice está em Petrópolis, enfim. Nós Mas a estamos, na vida é verdade, arte do todas juntas. encontro, menina. Hã? Você não sabia? Oi? O quê? A vida é arte do encontro, você não sabia É disso? isso, já dizia o poetinha, né? Exatamente. Ai, foi ótimo, foi Que maravilhoso. Queria fazer bom. isso para o resto da tarde, da noite Ah, adentro. que Muito bom. obrigada por falar com tanta leveza, às vezes, de assuntos tão difíceis, inclusive É, para você, por se expor, por estar aqui presente, por topar uma proposta de uma pessoa que você nunca tinha visto, nunca viu ainda na vida, né? não, Só virtualmente. só virtualmente. Mas é assim, eu tenho hoje um círculo de pessoas, né, que fazem parte da minha vida que eu nunca vi. A Eunice, a minha professora, eu nunca vi pessoalmente. Né? O Sérgio, claro, por questões até geográficas, mas a Eunice é de Petrópolis, não é? A Isabela, que também é uma professora de arte maravilhosa, que está no curso, o Fábio, são pessoas que estão na mesma cidade que a gente nunca viu, nunca se viu pessoalmente, né? Mas a sensação que eu tenho, aquele dia que a gente conversou por um tempão, eu falei, caramba, a gente falou de coisas que eu pensei, gente, mas eu nem nunca vi essa pessoa na minha vida, assim. Mas o que é isso? É uma energia que eu acho que assim, que a gente vai atraindo coisas boas, né? E o que não é bom, a gente tem que ser espelho, né? A gente é espelho e o que não é bom, a gente reflete. Entendeu? Isso aí, arrasou. Foi muito bom. A gente daqui a pouco vai ser interrompida pelo Instagram, porque Tá estamos fechando aqui joia. 1 hora de live. Quem diria que Obrigada. pessoas que nunca se viram conseguiriam conversar de uma maneira tão fluida, né? Durante Exatamente. 1 hora. Assim É, como foi da última vez que nós nos falamos, né? Essa sim, conexão, realmente, quando ela acontece, é muito bonita de se ver. verdade, é verdade. Que bom que você topou, que bom ter te conhecido. Que Espero que essa bom. amizade, se eu puder chamar Com assim, perdure. certeza. É isso aí, é o que interessa na vida, os seres humanos, Sérgio. E nós Sim, temos que ser cada vez mais humanos, apesar de nós estarmos numa sociedade, às vezes, tão desumana, mas a gente é resistência. Nós estamos juntos, a gente segue junto, porque, né, o amor, a paz, a arte, a alegria, isso sempre vai nos mover, né? E salve os salve os encontros, encontros, Lara. É concordo. isso mesmo, minha querida. Muito bom, muito bom. Clarice, eu que te agradeço por essa oportunidade. Você é uma pessoa também incrível. E assim, eu acho que a gente se identifica muito com o nosso jeito, né? Muito falante. E eu acho que é As duas isso. ferreiras criadas em famílias portuguesas não são à toa. Ai, é verdade. Olha, que isto, este sangue. Um beijo enorme, quero agradecer a todos pela presença, né, nesse Eu domingo. também. E é isso, Eunícia, salve, salve os encontros, salve a vida, né? E salve o sorriso, salve a arte, salve essa existência, né? Muito obrigada, Isso e aí. obrigada a todos que Obrigada. estão aí. E essa live vai ficar gravada, você vai deixar, depois me Vai manda, sim. tá? Para eu botá-la no meu Vou te YouTube marcar, vou também. tentar te marcar. Eu ainda sou novata aqui na situação, mas eu vou Ah, tentar, somos né? Assim que eu duas. conseguir, eu te falo. Tá bom, querida. Muito obrigada.
Beijo para todo mundo. Obrigada pelas minhas Beijo. amigas fiéis que estão Obrigada, aqui Renato todo Lins, domingo às também 5 horas. maravilhoso. Olha, o Renato Lins é um super ilustrador aqui de Petrópolis, né? Trabalha lá no Museu Imperial. Nossa, um talento, uma pessoa maravilhosa. E professora Valéria Coraz acabou de chegar, tá no fim, mas está valendo. Bem-vinda, querida. Um beijo. Beijo, Ive. Gente, beijo. Vou encerrar Beijo. aqui e vai ficar salva a live, tá bom? Ai, Muito bom te ver. Bom ver isso. todos Depois me vocês. Beijo, manda. É, Dani. deixa Obrigada por salvo ter aí. vindo. Beijo, Beijo, tchau. Cristina. Tchau, querida Beijo. Tchau, Patrícia. tchau. Beijo, Patrícia. Beijo para todo mundo que está aqui, gente. Obrigada, Fui. tchau. Tchau, tchau.